Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amados irmãos, estamos na campanha dos Salmos, estamos retomando aqui esse propósito com Deus. Paramos no Salmo 29, que foi uma bênção. Se você está acompanhando, está sendo uma bênção meditar na palavra do Senhor e aprender muitos salmos de Davi, e são os 150 salmos, não é? Eu dei uma parada, mas vamos voltar em nome de Jesus. E com a graça do Senhor vamos meditar no Salmo 30, que é o Deus da alegria, pois a manhã da alegria está nascendo na sua vida, na minha vida, na vida de quem está em Cristo Jesus. Viemos do culto, estamos ali na AD Eclésia, lá em Prazeres, nosso pastor Ademilton, nossa missionária Fabiana, está sendo uma bênção. E a palavra de hoje que Deus usou ali, o pastor, sobre Cesareia de Filipe, foi uma bênção. Pedro ali, falando que Jesus é o Cristo, e foi uma bênção. Muitos irmãos ali, recebendo força e autoridade. Deus abençoe a vida do nosso pastor presidente. Então, amados, com a graça do Senhor, vamos compartilhar aqui, para que a fé de muitos irmãos seja edificada também. É um voto, é um propósito com Deus e não pode se quebrar. Então, você que vai entrando depois aí que eu estou falando, compartilha aí esta live, mostra para os teus contatos, para que o Espírito Santo de Deus, no decorrer da leitura da palavra, venha falar aos corações, venha alegrar, o Espírito Santo venha alegrar a alma, não é? E venha trazer esta alegria que vamos meditar na palavra do Senhor. Amém? Salmo de número 30, mas antes, ore comigo. Vamos pedir a bênção do Senhor, que abra a porta da palavra e venha falar comigo. O Senhor venha falar contigo e venha falar aonde este vídeo chegar. Ore comigo. Pai Celeste, Pai da Glória, no nome do Senhor Jesus, meu santo e amado Filho, quero te agradecer por estar vivo e meditar na tua palavra. Paizinho querido, fale conosco. Perdoa nossos pecados. Glorifica o teu nome como único Deus vivo e verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem tu enviaste. Pai, leva esta mensagem onde eu não posso chegar, mas que minha voz chegue e o Senhor venha dar alegria, Pai. Vários corações tristes, porque tu és o Deus de alegria. No teu reino tem alegria. Seja assim, Senhor. Salva almas, liberta, edifica, Senhor, a fé de muitos, Pai. Fala conosco, no nome do Senhor Jesus. Peço e agradeço. Amém. Salmo de número 30, crente. Abra a tua Bíblia, onde você estiver. Salmo de número 30. É o terceiro salmo de louvor e oração. O salmo e canção na dedicação da casa de Davi, baseado em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 11. E capítulo 7, versículo 1. Salmo 30 tem 12 versos. Ele é bem curtinho, então dá para mastigar aqui rapidinho, em nome do Senhor Jesus. Que diz a palavra do Senhor: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não me deste que meus inimigos rissem de mim, e não deixaste que meus inimigos rissem de mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque sua ira dura só um momento. No seu furor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó, ele anunciará a tua verdade.
Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê meu auxílio. Tornaste meu pranto em folguedo, tiraste meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu coração a ti cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Quem diz amém? Salmo tremendo de Davi, crente, mas uma composição desse servo de Deus, uma expressão de gratidão. Davi está muito emocionado aqui, as emoções boas, cântico de vitória, experiências tremendas que o servo de Deus ele teve, e ele expressa com as palavras na tradução, né, do nosso português, chega para nós com tudo isso que a gente leu. Deus é fiel. Na tradução da linguagem de hoje, deixa eu pegar aqui. Na tradução da linguagem de hoje, ela fala outras coisas com mais clareza. O Salmo 30. Deixa eu daqui pertinho. Se você tem uma Bíblia com a tradução da linguagem de hoje, me acompanhe. Uma ação de graças de uma pessoa salva da morte, não é? Ó Senhor Deus, eu te louvo porque me socorreste e não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. Ó Senhor meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e tu me curaste. Tu me salvaste da morte. Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizeste viver novamente. Cantem louvor a Deus, o Senhor, vocês, o seu povo fiel. Lembrem de que o santo Deus tem feito e lhe deem graças. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade, veja que é bondade, é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Eu me senti seguro e pensei, nunca terei dificuldades. Ó Senhor Deus, tu foste bom para mim e me protegeste como uma fortaleza nas montanhas. Depois tu te escondeste de mim e eu fiquei com medo. Ali a gente leu que ficou perturbado. Ó Senhor Deus, eu te chamei e pedi a tua ajuda. Se eu morrer, que lucrarás com isso? Será que os mortos podem te louvar? Será que eles podem anunciar que és fiel? Ó Deus, escuta-me e tem compaixão de mim. Ajuda-me, ó Senhor Deus. Tu mudaste o meu choro em dança alegre. Afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso, não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti, ó Senhor. Tu és o meu Deus. Eu te darei graças para sempre. Tremendo, não é? Aleluia. Palavras de Davi, crente. Ações de graça por Deus livrar ele da morte. E aplicando diretamente para a igreja do Senhor, o livramento da morte foi o livramento das garras de Satanás. Colossenses, capítulo 1, e o versículo 13. Colossenses 1, 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O primeiro livramento foi das patas podres de Satanás. Deus nos tirou quando a gente creu, quando você creu em Jesus e creu que ele é o ungido, o Messias, o enviado de Deus a este mundo. Então o demônio ou os demônios saíram, os espíritos malignos saíram de cena da minha e da sua vida. Então Deus nos tirou, nos arrancou, aleluia, dessas trevas, do mundo de Satanás, do mundo dos demônios, e nos transportou para o reino, o governo do Senhor Jesus, que é o Filho de Deus. Também Hebreus 2:14 de Hebreus 14:15. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue,
também ele participou, ele quem? Jesus, das mesmas coisas, para que pela morte, a morte de Jesus na cruz, aniquilasse, destruísse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, o enganador, o tentador, o traiçoeiro, o sedutor, o opositor, o condenado ao lago de fogo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão, e livrasse. João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Por conhecer a verdade que é Cristo, a pregação de Cristo é a verdade, o Senhor nos livrou. Então, o primeiro ponto é livrar das garras do maligno. O maligno não pode mais tocar nos filhos de Deus, conforme Romanos 8,15, somos adotados como filho de Deus em Cristo. 1 João 5,18, primeira carta de João 5,18, o servo de Deus diz aqui, ó, sabemos que todo que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não o toca. O maligno não pode mais tocar. E esse tocar é, obviamente, possuir a nossa mente, cegar nosso entendimento, conforme conforme 2 Coríntios 4,4, o Deus desse século cegou, cauterizou o entendimento dos incrédulos para não se manifestar, não se revelar a glória do Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o diabo não pode tocar na nossa mente, nos cegar. Ele é o tentador, como diz Tiago 1, versículo 13 ao 16. Tiago diz que quando for tentado, não diga que de Deus é tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando é envolvido, e depois concebeu. O pecado gera morte e Tiago diz que não devemos errar. O tentador, ele não pode, ele vai tentar, mas ele não pode nos tocar. Para tocar, tem que ter autorização do nosso dono, que é Jesus de Nazaré, pois é nosso corpo, nem nosso é. Como o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, abra sua Bíblia aí, vou falar aqui e mostrar na palavra do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16 e 17. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Coisa linda. Capítulo 6, 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, para o maligno tocar nesse corpício, tem que papai ordenar. Se Deus não manda, o diabo passa vergonha, ele não pode tocar. Então, o primeiro livramento que eu entendo aqui desse salmo que Davi ele traz é esse livramento da morte. A primeira morte é espiritual, das garras do maligno, das patas podres do diabo. A separação, a Bíblia diz que a divisão, o muro da separação caiu. A barreira que existia entre nós e Deus, pelo sangue de Jesus vertido na cruz, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Assim, acabou. Não tem mais divisão entre judeu, grego, gentil. Não tem mais essa divisão. Pois o Senhor Jesus se sacrificou para nos dar acesso direto, aleluia, ao trono da graça, conforme Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, ao trono da graça para alcançar misericórdia e graça no tempo oportuno. Então, a qualquer momento chegamos, a gente pode chegar a qualquer momento no trono da graça, visto que o sumo sacerdote no Antigo Testamento só chegava uma vez no ano, dia da expiação, para oferecer um animal por ele e pelo povo de Israel. Mas agora, na nova aliança, o sangue de Jesus oferecido imaculado ao Pai como um cheiro suave, não é? Aleluia! Por esse sangue a gente pode chegar, pois Jesus ofereceu o próprio sangue ao invés de sangue de animal. Foi o seu sangue que abriu esse novo caminho para a gente chegar direto a Deus. Então, a primeira morte
Louvemos a Deus, demos culto e ação de graça, celebração, agradecendo porque o Senhor nos livrou da morte que tinha no domínio ali do diabo. Pois o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o diabo, ele regia o pecado, dominando os pecadores, ainda hoje, os pecadores não redimidos, separando de Deus, prendendo eles nas ofensas. 1 João 3,8, João diz: quem peca é do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. As obras do diabo foram destruídas na minha vida, na vida de você que é crente, que se converteu. Aleluia. Ainda na vida dos outros que ainda não se convertem, na nossa geração, e tantos outros que morreram sem Jesus, o diabo tinha acesso, ele tinha liberdade, pois as pessoas estavam dando legalidade, pois não se arrependiam. Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Dar lugar ao diabo é dar lugar à morte. Primeira morte é espiritual, separação de Deus, desconecta de Deus, há uma divisão. Segunda morte é física, o espírito sai do corpo e vai para o tormento. E a terceira morte é eterna, onde Deus vai ressuscitar o corpo, o espírito vai voltar para o corpo, Deus vai julgar as obras e o nome não está no livro da vida, Deus vai mandar para o lago de fogo, preparado para Satanás e seus demônios. Louve a Deus, porque você não está mais debaixo da morte. Romanos 5:1, sendo, pois, justificados pela fé, tendes paz com Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Cordeiro de Deus. Estamos em paz com os céus, porque cremos no sangue de Jesus. Então os céus não estão mais irados conosco. Conforme João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê não verá a vida, mas a ira de Deus, o ódio de Deus, a hostilidade de Deus, o desprezo de Deus sobre ele permanece, sobre o incrédulo permanece. Mas nós cremos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós cremos. Então celebre a Deus, pois escapamos da morte. A morte é a separação de Deus por Cristo, que nos uniu, nos reconectou. O ministério da reconciliação nos reconciliou. E em Cristo estamos justificados, honrados, glorificados, aleluia, perdoados, tratados como inocentes diante de tantos pecados, pois o sangue de Jesus nos limpa por dentro, como diz Hebreus, nos purifica, aleluia, e para a glória do Senhor, ele nos deu o seu Espírito. Somos um com a Trindade, aleluia. Pai, Filho, Espírito Santo e o crente é um só, como Jesus diz em João 17, para que sejam um como tu e eu, Pai, o é. O mesmo pensamento, na mesma visão, na mesma direção, com o mesmo propósito, o mesmo ideal. É como se o próprio Jesus estivesse aqui falando dele mesmo, da lei dele, do reino dele, do Pai dele, aleluia, e da destruição do pecado, do inferno, da morte, de Satanás, dos demônios, todos os ímpios. Estamos conectados com o Espírito Santo, somos um com Deus. E mais privilégios e benefícios que temos em Cristo, né? Somos chamados de filhos, menina dos olhos do Senhor, ovelhas, somos chamados de cordeirinhos, de estrelas, somos chamados de árvores de justiça, a plantação do Senhor, de atletas, de soldados, geração santa, povo eleito, sacerdócio real, um povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos amou, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sacerdotes, e somos chamados de reis, Apocalipse 1:6. Jesus nos fará reis e sacerdotes para o seu reino. Teremos um novo nome, não é? Teremos o corpo imortal, irrepreensível, como diz 1 Coríntios 15. Vamos reinar com Cristo. Oh, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Salmo 30, é só o comecinho, viu? Celebre a Deus, porque a primeira morte caiu por terra. E se formos fiéis até o fim, Jesus diz em Mateus 24, ser fiel até o fim. Quem for fiel até o fim será salvo. Então, seja fiel. Davi começa fazendo uma promessa. Eu te exaltarei. É uma promessa, é um juramento.
eu te exaltarei, eu te engrandecerei, eu te honrarei, eu direi a tua boa reputação. E lembre-se que Deus é espírito, não é? Pessoa invisível. E Davi está dizendo, eu te exaltarei, eu te engrandecerei, pois o próprio Deus já é um Deus exaltado, o El Elyon, Deus altíssimo, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. E Davi diz, eu te exaltarei, isso é promessa. Ó Adonai. E quando ele fala Senhor, essa palavra Senhor aqui, no Novo Testamento, Paulo diz que quando se falava Senhor, fala-se do Espírito, não é? Do ministério aqui, do Espírito Santo. Então, é um Espírito invisível, incorpóreo e material, mas ele é o Senhor. Ele manda no céu, na terra, no mar, no inferno, no demônio, no diabo, na vida, na morte, na riqueza, na pobreza. Ele abate, ele exalta, ele fere, ele cura, ele mata, ele ressuscita, ele fecha, ninguém abre, ele abre, ninguém fecha. É o Todo-Poderoso, crente. Ó Senhor, porque tu me exaltaste e não me deixaste, e não deixaste que os meus inimigos rissem de mim, soltassem piada, debochassem, tivesse desdém, desprezasse, inferiorizasse Davi. Então, porque tu me exaltaste, não é toma lá da cá. Lembrando que Davi é pecador, nós somos pecadores, mas porque Deus exaltou ele, que Deus honrou ele, porque Davi se mantinha leal e fiel. Em Gênesis 12, do 1 ao 3, está a bênção de Abraão sobre a descendência dele humana, carnal, e a descendência espiritual sobre a aliança com Cristo. E o Senhor disse, quando Abraão saiu da terra dele, da parentela, da casa do pai, a promessa foi, quem te abençoar, abençoarei, quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, sobre essa aliança, Davi era circuncidado, não era o prepúcio ali cortado ao 8º dia dos judeus. Então, Davi, em aliança com o Senhor, e honrou esse voto, esse pacto, esse juramento, essa promessa de fidelidade ao único Deus, e cria que Deus, ele acreditava que Deus era o único Deus e o verdadeiro Deus. Por essa razão, Davi já era justificado por Deus e honrou o Senhor e exaltou, porque Deus o exaltou, visto que Davi honrou ao Senhor e, obviamente, que Deus honrou a vida de Davi. O Senhor Jesus, ele faz uma promessa em João 12, 24 e 25, semelhante ao que Davi está falando aqui. Veja, João, capítulo 12, versículo 24, versículo 20, 25 e 26. João 12, 25 e 26. Quem ama a sua vida, a perderá. E quem neste mundo aborrece sua vida, aguardará para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. O Pai honrará. Quem serve a Jesus tem a honra do Pai. Em João 14 ainda, Jesus falou outra coisa tremenda. João 14, versículo 21. Veja que declaração. Jesus está na ceia, né? Depois que Judas sai para trair ele. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. Aquele que me ama é amado do Pai. Então Davi era amado de Deus. Hoje em Cristo somos amados de Deus, o Pai, porque cremos no seu Filho. Aleluia. E esse amor fala da obediência aos mandamentos de Deus. A palavra diz que quem ama a Deus obedece os seus mandamentos. Quem não ama, não obedece os seus mandamentos. Então Davi mostrava o amor a Deus, obedecendo os mandamentos, estatutos e juízos do Senhor. E obviamente que Deus não ia desonrar jamais. Pois o próprio Senhor... É porque, olha, tome muito cuidado, você que gosta de cantar algumas músicas aí que é fora da palavra do Senhor. Pois o Senhor honra quem honra a Ele. Ele disse isso através de um profeta para Eli. Veja aí, ó. Livro do profeta Samuel, primeiro livro de Samuel, o capítulo 2 e o versículo 30. A profecia para Eli. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade,
eu disse que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos, desprezados. Aqueles que me honram honrarei, os que me desprezam. E eu estou com uma palavra sobre desprezo a Deus, tremenda. Hoje não, mas eu vou preparar aqui o estudo, vou preparar um esboço, vou compartilhar, porque você vai entender porque a ira de Deus se acende e Deus manifesta, né? Esse sentimento pesado, esse ódio, essa cólera sobre os pecadores, a qual mostrou para Satanás os demônios que seguiram com o diabo. E o desprezo é um sentimento macabro, é uma expressão emocional terrível que mostra avaliando alguém e inferiorizando alguém pela avaliação alheia. Isso quer dizer, alguém que avalia Deus menospreza a Deus como fosse melhor do que Deus. Atos 17, 28, Paulo diz que nele vivemos, nos movemos e existimos. É Deus que dá a respiração, Paulo diz. É Deus que faz a gente enxergar, é Deus que faz a gente andar. É Deus que faz a gente ter vida. Pois ele tocar, o espírito sai do corpo e esse corpo tomba. Então nós não somos nada. O Senhor é o Deus vivo, Deus eterno, Deus santo, Deus imortal. Nós somos finitos, ele é o Deus infinito, ele é Jeová Olã, o Deus eterno. Então, nesse sentido, quem despreza a Deus, quem inferioriza a Deus, quem vive como se Deus não existisse, Deus também vai desprezar. Então, nesse sentido, o Senhor honrou a Davi, porque Davi honrou a Deus. 1 Crônicas 15. Faz tempo que eu não leio esse texto. 1 Crônicas 15. 2 Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo 15. É isso mesmo. Se não for aqui, eu vou citar. É isso mesmo. 2 Crônicas 15. Então veio o Espírito de Deus, o Espírito Santo, sobre Azarias, filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa e disse-lhe o rei de Judá: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto estás com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Isso no Antigo e no Novo. Jesus disse em João 15, eu sou a videira verdadeira, o Pai lavrador, toda vara que dá em mim, que não dá fruto, corta, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vocês são os ramos, eu sou a árvore, sou a videira. Quem dá fruto, corta e é jogada para secar e ser queimada no fogo. Romanos capítulo 11, Paulo diz que nós somos ambujeiro injertado na oliveira verdadeira, e eles foram quebrados pela desobediência. E nós devemos temer, que senão Deus também vai nos cortar. Para eles, severidade. Para nós, bondade. Se nós ficarmos na obediência, senão seremos cortados também. Veja que Deus não mudou. Essa mesma lei moral de Deus lá no Antigo está no Novo por Cristo. Hein? Então não brinque. Davi foi honrado por Deus porque Deus honrou Davi. Quem vive desprezando, inferiorizando Deus, diminuindo Deus, vivendo como se Deus fosse um lixo, vivendo como se Jesus não dependesse de Cristo para nada, aguarde que Deus também vai desprezar. E um dos piores desprezos de Deus, Deus inferiorizando, é no inferno. O inferno fala do tormento. As pessoas estarão atormentadas, perturbadas para todo sempre. Para toda a eternidade, pois viveram nesse corpo, não querendo ser templo e morada, tabernáculo de Cristo, para o Espírito de Cristo habitar, viveram como templos de demônios, e os demônios viveram na vida dessas pessoas, movendo e fazendo o que eles bem entendessem. Como diz Romanos capítulo 1, do 18 ao 32, Paulo diz que do céu se manifesta a ira de Deus sobre os homens, que detém a verdade e mentira, que honra mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Deus entregou as paixões infames. E no final do capítulo 1, versículo 32, Paulo diz que Deus entrega a morte, são dignos de morte quem pratica e quem acoita, quem gosta também da baixaria, dessa safadeza. Morre quem pratica e morre quem bate palma, aprovando.
cumplicidade. No capítulo 2, Paulo diz tribulação para aqueles que praticam, não é, o pecado, mas honra, paz e glória para aqueles que buscam o bem, buscam a paz. É muito sério. Então Davi foi exaltado por Deus, honrado, porque Davi primeiramente exaltou a Deus. Jesus desse princípio lá em Mateus 6:33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas serão acrescentadas, que comer, beber, que vestir. Então o Senhor diz, busque primeiro o reino. E o que é buscar o reino? Buscar o governo de Deus. Deixar Deus reinar. Deixar Deus governar o espírito, alma e corpo. Pelo Espírito Santo ser um com Deus. Romanos 13:14. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não cumprirei as concupiscências da carne. Ou seja, buscar o reino é se deixar ser dominado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, regido pelo Espírito Santo, glorificar a Cristo, centralizar Cristo, magnificar a Cristo, celebrar, notabilizar Jesus, deixar Jesus ser o centro de tudo. Esse é ser dominado pelo reino. Pois no reino, quem brilha é Jesus. Aqui, quem quiser, por isso Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz sobre si e me siga. Negue-se a si mesmo. Filipenses 2, Paulo diz que Jesus, sendo Deus, não usou de usurpação ser igual a Deus, humilhou-se a si mesmo, a quinose de Cristo. Ele se esvaziou dele, do entendimento e conhecimento. Ele deixou fluir o poder do Espírito Santo sobre ele. Pois, Atos 10:38, Pedro diz a Cornélio que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder e libertou os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus não quis nada dele, ele quis de tudo. Colossenses diz, Paulo diz no capítulo 1 que Jesus recebeu a plenitude do Espírito Santo. Então, nesse sentido, o ser humano, crendo em Jesus como Cristo, Messias, o enviado, ungido, tem que receber o mesmo Espírito para receber isso aqui, ó. Ser honrado por Deus como Davi foi. É o mesmo Deus. Davi já morreu, vai ser ressuscitado para a vida eterna. Mas o Senhor é eterno. Para Deus isso aqui foi ontem. A Bíblia diz que um ano para Deus, 1000 anos são como um dia como 1000 anos. Então, para eu e você querer essa honra, devemos primeiro buscar o reino. E Jesus diz, o próprio rei diz, e a sua justiça. O que é a justiça? A Bíblia diz que Jesus se fez. Deus fez Jesus como sabedoria, justiça, verdade. A própria justiça do reino de Deus é o próprio Jesus. E justiça fala de verdade. Verdade. Buscar a verdade. Quem é a verdade? Ele mesmo. João 14:6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 17:17, Jesus na oração disse, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra aqui fala da lei de Deus. E a palavra que é a verdade é Ele mesmo que é a palavra encarnada. Ele é a verdade. Então, para ser honrado, tem que buscar o reino. Você que me assiste, invoque o nome de Jesus. Chame por Jesus. Peça perdão dos seus pecados, conscientes e inconscientes. Dobre o seu joelho como reverência, adoração, prostração, humilhação, submissão, humilhação, temor e obediência e serviço ao Deus vivo, ao Deus santo, ao Todo-Poderoso, enquanto você tem tempo. Da calabaragassorebederai, de revassoremito. Aleluia! Você está vendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E o mundo adentro e o mundo afora, as tragédias. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está por perto. Deus honrou Davi, pois Davi buscou o reino do Altíssimo e Deus se agradou e Davi achou o reino. Ou seja, Davi se deixou ser dominado e regido e guiado pelo Espírito Santo, pela lei, pois o Espírito Santo vai dar a lei do reino de Deus para se ler e praticar e manifestar essa conduta prática, essa conduta de fé, essa conduta espiritual, essa conduta religiosa, revelar Deus como Jesus revelou Deus. Ele disse, ó, quem olha para mim, quem me vê o Pai. Quem olha para mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um.
assim nós devemos estar unidos com o Rei da Glória, para que ele se revele, não nós. A Bíblia diz, não a nós, Senhor, não a nós, mas a ti seja dada a glória. O centro das atenções é Jesus. Eu não vim falar de mim, da minha beleza, da minha elegância, da minha voz, de dinheiro. Não vim falar de mim. Eu aqui, como João Batista disse, que o Senhor cresça e diminua. Que a gente desapareça e que o Senhor se revele nessa transmissão pela sua palavra. O ensinamento que ele nos dá. Pois a palavra vai e volta, crente. Deus exaltou Davi, pois Davi exaltou o Senhor. O amado honrou aquele que é amado. Aleluia. O amado da nossa alma. Glória ao nome do Senhor. Davi disse, porque tu, a razão, tu me exaltaste e não deixaste que meus inimigos rissem de mim. Deus não deixou que os adversários, os instrumentos do maligno, os filhos do diabo, rissem. E a risada aqui não é de felicidade, a risada é de deboche, é de desdém, é de desprezo, menosprezo, rebaixamento, humilhação, discriminação contra Davi. Deus não deixou. Não foi o homem, não foi a sabedoria, não foram os pais de Davi. Foi o próprio Todo-Poderoso. Ele interveio. Deus causou uma interferência. E a interferência de Deus é um milagre, pois é algo sobrenatural, está fora do nosso raciocínio humano. Foi algo sobrenatural que aconteceu. E Davi entendeu que foi uma ação providencial de Deus, crente. Tem coisas que Deus está calando muitos debochadores e a gente nem percebe. Daqui a pouco a pessoa não está mais rindo ou soltando piada contra nós, porque o Senhor calou. Se você está honrando a Deus, se você está honrando a Trindade Santa, aleluia, assim lhe diz o Espírito Santo, eu também vou calar os piadistas. Eu vou tornar eles mudos. Diz o Espírito Santo de Deus, ele que é santíssimo, aleluia, e que honra os pequeninos seus, os pecadores redimidos, que debocham, mas se esqueceu de quem esses pequeninos confiam. E esses inimigos sentiram um amargo para nunca mais debochar daqueles que são fiéis, ao Deus grande, ao Deus vivo. Aleluia! Deus ainda cala a boca dos filhos do diabo e acaba com a festinha do cão. Dê glória a Deus por isso aí, crente. Aleluia. 2. Senhor, Donai, meu Elohim, Senhor, meu Deus. Ai, como eu amo essa expressão. Quando ele fala Senhor, ele está falando como Deus manda em tudo, manda e desmanda. E quando fala meu, pronome possessivo, Deus é um Deus pessoal. Meu, Davi está dizendo, nosso Deus, meu, é pessoal, é minha experiência, meu Elohim, meu soberano, meu sublime, meu supremo ser. Eita glória a Jesus. Não tinha mais ninguém, não tinha rei, não tinha Saul, não tinha os reis de outras nações, não tinha os outros ídolos. Davi colocou Deus como seu criador e o seu ser soberano está acima de Davi. Aí ele chama meu Elohim, meu Deus, é o pronome possessivo aqui, meu, é meu. Ele é meu e eu sou dele. Aleluia. Glória ao nome de Jesus, glória a Deus. Aí diz, clamei a ti. E o clamor é um ato emocional de sufoco. É o grito de desespero. É o grito na aflição. Está aflito, sufocado, respirando fundo, com ânsias de morte. Isso fala de um clamor. É um grito. É grito. Né? Eu clamei. É o grito da alma. É aquele berro. Então Davi, ele gritava por Deus. Ele gritava por Deus. Clamei a ti. Deus é Espírito. Olha como a fé de Davi estava tão firme. Estava tão acesa. A confiança em Deus. Na existência por Deus. Pois Deus está lá no terceiro céu. E Davi só estava vendo o quê? As nuvens. Se foi de noite, as estrelas. Se foi durante o dia,
o sol que clareava o céu azul. Davi não via Deus face a face, mas Davi acreditava tanto que o céu é o trono de Deus, na existência desse Deus, que ele gritava por Deus. E o grito, com certeza, Davi ficou rouco. Clamei a ti. Não fui para as esquinas, não fui para os montes, não acendi incenso para Baal, Astarote, Moloque, Camus, Azerá. Eu não busquei esse... Não clamei a esses ídolos, que são mentiras. Eu clamei, foi a ti, a ti. E hoje é por Jesus. Ele é o caminho de acesso a Deus. Clamamos, gritamos pelo Senhor, por Jesus. João 14,14. Jesus disse, tudo que pedir ao Pai, em meu nome, será feito. João 15,7. Se vós estiveres em mim, minhas palavras estiveres em vós, tudo que pedir será feito. Tudo, crente, tudo. Aleluia. E hoje clamamos, gritamos por Deus, no nome de Jesus. Por isso que ele vai nos atender. Cristo aqui era o Deus de Davi. E hoje Cristo se manifestou, virou homem. Aleluia. Morreu, ressuscitou, foi para o céu. Está à direita do Pai. E gritamos pelo Senhor. Aleluia. Jesus diz em Mateus 6, entra no quarto, fecha a porta, ora em secreto, que Pai que vê vai te recompensar. Deus olha, sonda o coração, entende e responde. Em outro momento você pode clamar a Deus. Lucas 18, Jesus conta a parábola do juiz injusto, que não temia Deus nem os homens, mas a viúva importunava tanto que ele resolveu a causa. E Jesus disse, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamar de dia e de noite? Digo que depressa lhe fará justiça. Depressa. Mas tem que clamar de dia e de noite. De dia e de noite. 12 horas gritando de dia, 12 horas gritando de noite. Cadê Deus? Cadê? Só vou parar. Só vou parar quando ele fizer minha justiça aparecer. Meu direito. Porque ele é um Deus de justiça. Digo que depressa Deus fará justiça aos seus escolhidos que clamam, gritam de dia e de noite. Não para de gritar. Aí vai aquela oração meia boca, aquele chororô de crocodilo, e quer que Deus atenda a momentos que a batalha emocional, turbulência demoníaca, combate espiritual contra as forças malignas é tão ferrenho, a tempestade é tão grande, aleluia, Jesus, que tem que gritar. Tem que gritar. Grita, grita, grita. Deus disse para Jeremias 33, clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Clame a mim, grite por mim, que Judá estava sendo castigado pela desobediência. E Deus diz a Jeremias, clame a mim, Jeremias, grite por mim, grite, eu quero que grite, vá, grite, aleluia. Deus está dizendo para alguém, eu quero que você grite, porque gritando você vai reconhecer que só o Senhor é Deus. Ele é o primeiro e o último, o começo e o fim, o alfa e o ômega. Antes dele nenhum Deus se formou, depois dele Deus nenhum haverá. Um texto que faz minha alma cantar de alegria. Isaías, aleluia. 44:8. Não vos assombreis nem temais. Porventura, já não vos disse isto há tanto tempo? Vós sois minhas testemunhas. Por acaso há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Terra, glória ao nome do Eterno, meu Deus, que coisa gostosa, glória a Deus. Ele é grande, ele quebra o arco do forte, ele corta a lança, queima os carros no fogo e diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre todas as nações, serei exaltado sobre toda a terra. Eita, Deus vivo, clame ao Deus grande. Ele diz, eu sou o primeiro e eu sou o último. Um dos textos de Isaías, capítulo 40. Eu tenho que ler isso aqui, porque Davi clamou ao verdadeiro Deus. Isso aqui, você não precisa fazer nem teologia para você entender, é só ler a Bíblia.
Olha aí, Isaías capítulo 40, o que Deus falou na boca do profeta. Quem mediu com um punho as águas, tomou a medida dos céus aos palmos. Olha para aí, Deus sabe os palmos que o céu tem. O homem nem sonha, mas Deus sabe, o céu tem tantos palmos. Eita! Recolheu em uma medida o pó da terra. Em uma medida, todo o pó da terra. Deus pegou em um punhado só. Meu Deus do céu. E pesou os montes e os outeiros em balanças. Quem fez isso? Deus pegou os montes e pesou. Só Deus sabe o peso que tem os montes e os outeiros. Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento, lhe mostrasse as veredas do juízo, lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? As nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano, as árvores grandes, basta para o fogo, nem seus animais bastam para os holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e forja cadeias de prata para ela. O empobrecido que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe, busca um artífice perito para preparar uma imagem que não se moverá. Porventura não sabeis, porventura não ouves, ou desde o princípio não foram avisados? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele quem? Davi é Deus. Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para habitar neles. Quem reduz os príncipes a nada e torna coisa vã os juízes da terra. Nem se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra seu tronco cortado. Sopra sobre eles e secam-se, e um tufão, como pragana, os levará. A quem, pois, me farei semelhante, para que lhe seja semelhante? Diz o Santo. Levantai os olhos ao alto e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta seu exército, quem a todas chama pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza de seu poder, nenhuma faltará. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, meu caminho está encoberto ao Senhor, e meu direito passa desapercebido a meu Deus. Não sabes? Não ouviste? Que Jeová Olã, o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fatiga, não há esquadriação do seu entendimento. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E glória a Deus aí, crente. Davi teve as forças renovadas porque acreditava nesse Deus grande, o Santo Deus. Tenha suas forças renovadas, você que crê no Senhor. Suas forças no seu corpo físico, na sua alma, no seu espírito crente. No nome de Jesus. Glória. Eu clamei e tu me saraste. Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que livra da doença, livra do mal. Ele cura no nome de Jesus. Só crê, só crê. Aleluia. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, que é livramento da morte, como a gente viu. Conservaste-me, olha aí, conservou, guardou, reservou, resguardou, amparou, escondeu a vida para que não descesse ao abismo, ao mundo dos mortos. Davi está agradecendo a Deus porque Deus livrou ele da morte. Quantas vezes o maligno com seus agentes
Seus demônios e homens ímpios, pessoas ímpias, armam ciladas para pegar os servos do Senhor. E Deus, olha, fecha a cova. A minha cova, a tua cova foi fechada e o Senhor nos guardou. Veja o que Paulo diz, Romanos, capítulo 8, versículo 36. Romanos 8, 36. Por amor a Cristo. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Olha para isso, irmão. Isso está no Salmo 44, 22. Vamos chegar lá. Somos entregues à morte todo dia por amar o Senhor, ser fiéis ao Senhor. O diabo quer nos pegar. O diabo quer nos matar. Mas o Senhor, fecha a nossa sepultura. Fechou a de Davi, fecha a nossa. Dê um glória bem gostoso para o Senhor, pois ele fechou a tua cova. Porque você mostra fidelidade a Deus. Por você ser fiel, leal, praticar os mandamentos do Senhor, o maligno tenta lhe matar e me matar, mas o Senhor fecha a cova como fechou a de Davi. Não chegou o momento de você partir para a glória? Aleluia! Então você anda de cabeça erguida. Salmo 121. Deus guarda a nossa entrada e guarda a nossa saída. Em Cristo Jesus, Deus guarda a nossa entrada e guarda a nossa saída. Digam amém. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. Conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Me livraste da morte. O pânico, não é? Aí ele diz, cantai, cantem, celebre suas emoções maravilhosas, celebre seus sentimentos de bondade, de agradecimento e felicidade ao Senhor. Olha quem? Vós, vocês, os seus santos. Santos aqui, como a gente leu na tradução da linguagem de hoje, os fiéis. Santos é quem está separado do mundo pecaminoso, sistema social governado pelo diabo. Santo é quem é dedicado a Deus. Santo é quem está fora e livre do pecado, não está praticando ainda que peque, transgridam a lei de Deus, se arrepende, pede perdão, Deus perdoa, levanta a cabeça e continua marchando na obediência ao Senhor. Então, os santos, cantem, ô glória, cantem, vocês que são os santos de Deus. Isso é para poucos, isso aqui é para poucos. Só para quem é dedicado a esse Deus que é Espírito. Só quem é dedicado a Jesus e crê que Jesus é o Messias, que é o Cristo Redentor, oh, glória a Deus, que são dedicados aos mandamentos de Deus, que obedecem à lei real. A Bíblia é a regra de fé e prática. Crê no que está escrito e pratica as orientações, os mandamentos e crê na vida eterna. Crê que se partir desse corpo para a eternidade, vai estar diante da Trindade Santa e vai viver eternamente, será ressuscitado. Crê na ressurreição de Jesus. Então é só para quem é dedicado a Deus, que crê na Bíblia, no Novo Testamento principalmente, pois a nossa fé é baseada na ressurreição de Jesus, na ressurreição de Jesus Cristo. É o novo tempo, a nova era, o novo mundo que o Senhor preparou para nós, pois na ressurreição dele. Quem crê nisso, recebe o Espírito Santo, o nome escrito da vida, e será uma bênção na terra e no final vai herdar a vida eterna, crente. Oh, glória a Deus. Maranata. Só apenas quem é dedicado a Deus. Santo é dedicado a Deus. Santidade significa dedicação a Deus. Os santos, os dedicados, que saem desse mundo pecaminoso, odeiam o pecado, é contra o diabo, é contra os demônios, é contra a iniquidade, se afasta e vai buscar a Deus, procurar agradar a Deus, praticar os mandamentos de Deus na terra, honrar o nome, não se envergonhar dele. Jesus disse algo macabro para quem tenta se envergonhar. Marcos 8, 34 em diante. Marcos capítulo 8. Evangelho de Jesus segundo Marcos 8. Versículo 34 em diante. Olha o que Jesus falou. Chamando a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém, se é uma condição, quiser, desejar, vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz, falando de aflições e sofrimento, e siga-me. Porque qualquer que quiser
salvar sua vida, perderá. Fazer um maracutá aqui, um cambalacho para escapar, vai morrer. Mas qualquer, olha aí, judeu ou gentil, qualquer que perder sua vida por amor de mim, a crente de Jesus for morto, por amor de mim e do evangelho, a salvará. Creio que vai ter vida eterna. Pois que aproveitaria o homem se ganhasse todo o mundo e perdesse sua alma? O que dará o homem pelo resgate da sua alma? Porque qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. A geração adúltera e pecadora, quem se envergonhar de mim, quem ficar constrangido, quem desmoralizar Jesus, quem descredibilizar o Senhor, tiver nesse estado emocional negativo, botar os sentimentos para fora de vergonha, de nojo. Lembrando que o desprezo é um sentimento de nojo. Quem despreza o outro está com nojo, manifesta um sentimento negativo, porque somos seres emocionais, então manifesta, põe para fora, bota assim, ó, uma carinha de nojo, de desprezo, de menosprezo, inferiorizando o próximo. Aí Jesus diz, quem fizer isso comigo e das boas notícias, santo Deus, glória, eu vou me envergonhar também diante dos anjos do meu Pai, diante do meu Pai, meu Deus. Você já imaginou, crente, naquele dia do juízo do Senhor, quanto sobre canto comum triaforiga cerebérica, quantos que o Senhor também vai se envergonhar? Antes dele nascer, depois que ele nasceu, quem viveu crendo, quem não viveu crendo? Quantos que entraram na igreja e saíram da igreja, da Assembleia de Deus, Assembleia Reunião dos Remidos, sendo ensinados pelo Espírito Santo através do pregador, redimido também, ensinando a lei real, combatendo contra Satanás, os demônios, contra o mundo e contra a carne, e de repente sai do grupo, sai daquela reunião, daquele grupo, daquela família de Deus, daquela congregação dos salvos e volta para os braços de Satanás, porque se envergonhou de Cristo. Aleluia. Se constrangeu, feito Judas Iscariote, se envergonhou do Senhor e acabou se suicidando. Meu Deus. Por isso não se envergonhe do Senhor, porque no grande dia ele também vai se envergonhar. E qual o pior? O pecador se envergonhar de Jesus ou Jesus se envergonhar do pecador? E naquele dia ele vai cumprir isso aqui. Em João 12, 44, em diante da lei, Jesus diz que ele não julga ninguém. Ele diz, quem vai julgar as minhas palavras, a palavra que eu preguei, essa dará conta no dia do juízo. Ou seja, todo ensinamento que o Pai deu para ele, que ele manifestou, ele pregou, vai ser cobrado, tintim por tintim, ponto a ponto, vírgula a vírgula, sobre esses que desprezaram. Os religiosos, os irreligiosos, todos eles vão se prostrar. Aleluia. Então, cantem ao Senhor, vocês, os seus santos, os separados do mundo pecaminoso, por intermédio do Espírito Santo. Tem que lembrar isso aqui, que deu o discernimento espiritual, de você ver o caráter de Satanás e você ver o caráter de Deus. Está ali do lado direito ou do lado esquerdo. Quem está do lado direito são as ovelhas. Do lado esquerdo, os bodes, simbolizados aí como desobedientes, que está nas trevas, que estão nas trevas. Então, o Espírito Santo que manifestou o discernimento, foi ele que abriu o entendimento. E a gente agora vê as práticas pecaminosas e as práticas santas, separado quem é dedicado a Deus e manifesta. Isso aqui é glorioso demais falar. Preste atenção. Cantem ao Senhor, vós que sois, vocês que são, o verbo ser, são seus santos. Ou seja, creu no tempo de Davi e hoje em Cristo, creu em Deus, que Deus é Espírito, e Deus é santo. Nele não habita uma fagulha de mácula, nele não habita uma fagulha de pecado. Ele não está nas trevas, ele habita na luz. Aleluia. Nele não há trevas alguma. 1 João 5,
nele não há trevas alguma. João 1,7, 1 João 1,7, se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, quem saiu das trevas e veio para a luz maravilhosa de Deus, crendo em Deus, recebeu o entendimento do Espírito Santo, pois é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo abriu nosso entendimento, crente, e manifestou as práticas podres de Satanás. João 8,44, Jesus disse na cara dos judeus religiosos: vós, o pai de vocês é o diabo, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Ele não se firmou na verdade porque é mentiroso. Quando ele fala mentira, fala do que ele é próprio, que é mentiroso e pai da mentira. O diabo é o pai do engano, é o pai da maracutaia, é o pai do cambalacho, é o pai da fraude. É o diabo que traz a hipocrisia, o fingimento, coloca máscara na cara das pessoas, dos pecadores dominados por Satanás. Então Jesus traz à tona quem é o diabo. O traiçoeiro, o covarde, o tentador, o sedutor, que vai contra a lei de Deus. Deus traz a lei dele e o diabo coloca o ser humano contra, pois o diabo já está condenado. O diabo coloca soberba, Deus odeia soberba, Deus odeia soberba. O diabo coloca as pessoas na mentira, o diabo coloca as pessoas na cachaça. Aqui fala das obras da carne que a Bíblia diz. O diabo coloca as pessoas na prostituição, vende o corpo para ganhar dinheiro, para ganhar doença e ser condenado. Coloca na fornicação, sexo fora do casamento, tá nem aí. Se deita com qualquer um e tá nem aí. O diabo coloca as pessoas no roubo, no furto, na desobediência aos pais e às mães. O diabo coloca as pessoas na avareza para amar o dinheiro. O diabo coloca os homens para matar as mulheres, matar os homens. Matricídio, parricídio, infanticídio, genocídio. O diabo coloca guerra. O diabo coloca um contra o outro. O diabo coloca murmuração. E a palavra murmurar é difamação, calúnia, perjúrio, falso testemunho. Hein, irmãos? Aí você entende como o diabo, santo Deus da glória, trabalha. Ele trabalha assim, ó, colocando tudo isso em todas as eras, em todas as nações. O diabo trabalha na idolatria, na feitiçaria. O diabo trabalha. Aí você entende. No homossexualismo, no lesbianismo. Tudo que Deus odeia. O não, 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 não. Na cobiça. E roubando não fala só de material, porque fala o roubo intelectual. O diabo trabalha no governo, na política, nas leis contra a lei de Deus, que não dá para falar, mas entenda, procure saber a lei de Deus para entender a lei de Satanás. O reino do diabo e o reino de Deus. O reino das trevas condenado e o reino santo e eterno, inabalável de Deus, crente. Louve, cante, vocês que são seus santos. Vocês que o Espírito Santo abriu o entendimento. E quando você, como eu, entendeu, você sai, cão. Tu me enganaste porque tu é enganador. Tu me levasse para as práticas que Deus abomina, para que Deus me matasse. E eu não sabia. Mas louvado seja Deus que abriu o meu entendimento. E hoje, glória, eu creio. Oh, glória. Romanos 7. Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará? 7,24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aqui é uma simbologia de quando os romanos pegavam um prisioneiro, ele colocava um cadáver no corpo do condenado e amarrava e mandava ele correr até o condenado morrer com a catinga da putrefação do cadáver, aquele mau cheiro agarrado. O condenado levava até ele morrer, o cadáver pendurado, né, no corpo. Aí Paulo diz que esse corpo nosso é um cadáver e ele está em decomposição. E quem me livrará da morte desse corpo? Quem? Aí ele diz: dou graças a Deus. Por quem? Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Desse modo eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Que ele está falando aqui: o mal que eu não quero, eu faço, o bem que eu não quero, eu não consigo fazer, porque o pecado habita em mim. Por isso que a carcaça do pecado, esse corpo, carrega ainda a carcaça do pecado. Essa carcaça carrega ainda as consequências do pecado, né?
E quem vai nos livrar? Aí Paulo diz, dou graças a Deus por Jesus Cristo. É Ele que nos livra. Então o Espírito Santo abriu o entendimento e Davi diz, louve a Deus. Cantem, vocês que são os santos dele. Vocês que o entendimento abriu pelo Espírito Santo e livrou da condenação. Livrou, crente. Glória. E agora você se dedica ao Deus Santo, à lei de Deus. Ora, fala com ele fala com você. Você canta louvores, elogiando os atributos incomunicáveis e comunicáveis. Você canta que ele é onipotente, você canta que ele é onisciente, você canta que ele é onipresente, você canta que ele é transcendente, preeminente, você canta que ele é surpreendente, que ele age nu de repente, você canta que ele é o primeiro, ele é o último, ele é o verdadeiro Deus. Você canta que ele é o Criador do céu, da terra e do mar e tudo que neles há. Você canta porque ele é santo. Você canta porque ele é puro. Você canta porque ele é fiel. Você canta porque ele é justo. Você canta porque ele é perdoador. Você canta porque ele sabe que ele é terrível. Você canta porque ele é compassivo. Você canta porque ele é amigo. Você canta porque ele é juiz. Você canta porque ele é advogado. Você canta porque ele se tornou nosso papai. Aleluia! E agora você se dedica, coloca a cara no chão, reverencia, teme, respeita. Isso é adoração, a palavra avodar, adoração. Se submete, se prostra, não a Satanás, mas ao Deus Santo, ao Deus Sublime, ao El Shaddai, o Todo-Poderoso. Eita glória, ao Emanuel. Aí você canta, porque se tornou santo, dedicado a Deus, consagrado a Deus em Cristo Jesus. Que coisa gostosa. Deus abriu entendimento, crente. Você não está mais na cachaça. Você não está mais na sensualidade, na luxúria. Você não está mais nos vícios das drogas ilícitas, cocaína, heroína, crack, êxtase, skunk e tantas outras baboseira e lixo que o diabo faz o ser humano usar para desgraçar o corpo humano. Você não está mais na prostituição, você não está mais no adultério, você não está mais na fornicação, você não está mais na mentira, você não está mais na heresia, você não está mais na avareza, você não está mais na feitiçaria, você não está mais na desobediência aos pais e às mães, você não está mais nas tolices. Você não está mais no homossexualismo, na homossexualidade, você não está mais no lesbianismo. Você não está mais na incredulidade. Você não está mais nas religiões vãs. Porque entendeu que só Jesus é o caminho direto ao Pai e acesso à vida eterna, crente. Glória a Jesus. Cante você que é o santo. Cante você que é dedicado. Cante você que se consagra a Deus. Só quem crê faz isso. E não crê, ó, vive como se Deus não existe. E quando a morte chegar, babau. Vamos concluir? E celebrai. Celebrar aqui é homenagear, é cultuar, festigiar a memória da sua santidade. Exatamente isso aqui. Celebre a memória, lembrando que Deus é santo. Que Deus é santo. Santo na essência e santo na prática, separado do pecado. Porque Deus não pode ir contra a sua própria lei. Deus não vai transgredir a própria lei dele. É impossível isso acontecer. Então celebre, entendendo que para quem você está cantando, entendendo que a palavra é santa e entendendo que o agir é santo, que tudo de Deus é santo, pois transborda a essência, a purificação. Ele disse a Moisés no Monte Sinai, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisa é santa. Onde Deus chega, ele santifica, ele consagra, ele dedica aquele lugar para ele. Então o mal pecaminoso, ou seja, o pé podre do diabo não pisa naquele lugar. Aleluia. E não pisa mesmo, viu? Porque quem pisou a lei é o Santíssimo. Celebre. Olha a razão. Celebre, cante ao Senhor, vós que sois seus santos, celebrando a memória da sua santidade. Por quê? Verso 5, bem conhecido, né? Porque a sua ira, o ódio, a cólera, o sentimento de hostilidade, de repúdio, de desprezo de Deus, por quem despreza ele, dura só um momento. E ai desse momento. Dura só um momento. No seu favor, na sua graça,
na sua ajuda, aleluia, na sua misericórdia está a vida, pois ele é a vida. Seu favor está a vida. Então veja, Deus é indignado por causa do pecado. O pecado é ser dominado pelo diabo. 1 João 3,8. Quem peca é do diabo. Então vive transgredindo a lei de Deus. Transgredindo e ofendendo, batendo de frente, cabeça dura, coração duro, teimoso. Isso provoca, olha, e para provocar a ira de Deus, a indignação de Deus, o castigo de Deus, Deus é longânimo. Olhem, Noé pregou 120 anos. Será que Deus foi paciente? Jeremias pregou contra os pecados de Judá 40 anos. Será que foi paciente? Já fazem 2024 anos que Jesus morreu e ressuscitou. Será que Deus é paciente? Quando ele vem manifestar a ira e alguém brinca com a paciência de Cristo. Alguém fica brincando com a paciência do Senhor. Viva 24 horas por dia. Vive ali, ó, debochando, ofendendo, a mesma prática, repetindo. Até Gênesis 15:16, a medida do copo dos amorreus transbordar. Olha, essa água aqui é um símbolo, Gênesis 15:16, Deus diz que o pecado, ele enche como um copo. Enche, 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 enche. Quando transborda, aí Deus diz, agora não. Agora eu vou lhe frear. Aí o freio, você já sabe. Eu sempre digo, Deus, quando ele manda o agente punitível, Deus tem raio, trovões, relâmpagos, asteroides, meteoros, cometas. Deus tem ciclones, Deus tem tornados, Deus tem tufões, Deus tem terremotos, Deus tem maremotos, Deus tem tsunamis. Olha a enchente no Rio Grande do Sul. Deus tem as chuvas, Deus tem as bactérias, os micróbios, os mosquitos, os vírus, só para calar a boca daquele pecador ou daquele povo pecaminoso, que tapa os ouvidos porque é comichão, dói ouvir a sã doutrina e rejeita, despreza, quer saber de crente, quer saber de Jesus, não me interessa, já tenho Jesus no meu coração alguns, e vive na prática. E acende. Para acender a ira, Deus já tolerou muito tempo. Muito tempo. Quando Deus diz assim, vou marcar encontro, ele está dizendo, eu estou sendo paciente. Estou dando oportunidade de arrependimento. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 2. Eu citei lá logo no começo, mas vem a calhar aqui esse texto. Romanos capítulo 2. Tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas. É a lista aqui do versículo 29 até o 32. Cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmurador. Então é a lista aqui, quem pratica é digno de morte. Aí Paulo diz, e tu, ó homem, capítulo 2 de Romanos, versículo 3. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, pensas que fazendo-as escaparás do juízo de Deus? Ou despreza, inferioriza, avalia, julga e menospreza, joga no lixo, descarta, torna irreciclável as riquezas da sua benignidade. As riquezas da benignidade de Deus, essas riquezas são desprezadas, desvalorizadas, desprestigiadas, inferiorizadas, rebaixadas, jogadas no lixo, humilhadas, invalidadas. Paciência, querem saber? E longanimidade. Ignorando, fazendo vista grossa, não dando vazão, não dando cabimento, não dando espaço para aprender. Ignorando que a benignidade, olha a graça de Deus aqui, ó, de Deus, te leva ao arrependimento. Deus é longânimo, benigno, paciente, longânimo, benigno, para que o pecador se arrependa. Leva ao arrependimento, a metanoia, né? Mudança de mente. E entender que Deus existe, que Deus é santo, haverá o juízo. Jesus morreu na cruz para livrar desse juízo infernal. E tem que ter a mudança de mente. E nem aí. São João já vem aqui, ó. São João, tá bem pertinho já.
E o povo já está se preparando para São João. Aqui no Nordeste, no estado de Pernambuco. Já está se preparando para São João. Já está se preparando, não quer nem saber. Rio Grande do Sul está, não é, devastado aí pela enchente. O povo quer saber. O povo quer Madonna. 60 milhões de reais investido no show de Madonna. O povo quer ganhar. Para ganhar 120 milhões em cima. Isso aqui a Prefeitura do Rio de Janeiro, junto com o Banco Itaú, promovendo para ganhar 120 milhões em cima do show de Madonna, que custou 60 milhões. Saber de Deus? Te leva ao arrependimento, despreza. Mas segundo, tua dureza e teu coração impenitente, em tesouras acumula ira para o dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que pratica o mal, primeiramente do judeu e também do grego, glória, porém, honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, pois em Deus não há acepção de pessoas. A ira de Deus vem depois de muito tempo de tolerância. Dura só um momento. Esse momento é devastador. Lembra de Sodoma e Gomorra? Deus tempo. Deu tempo. Mas quando ele desceu ali, junto com os dois anjos, Abraão intercedeu e Deus poupou Ló e a família. E a mulher de Ló volta e ali ela também é sucumbida pela ira de Deus. Então veja, Deus, olha, é longânimo, é paciente. Para ajudar para o castigo, deu 70 anos de cativeiro. Muitos morreram lá e depois Deus tira. Então, para Deus ficar irado, você está catucando alguém que é muito paciente. A paciência de Deus nos incomoda. A paciência de Deus nos deixa tribulado. É como a gente dissesse assim, Senhor, por que o Senhor está tão quieto, hein? O Senhor recebe tanta ofensa. Porque isso é um dos frutos do Espírito Santo. E um dos frutos dele aqui, Gálatas 5:22, eu quero falar isso aqui rapidinho. Eu quero concluir. Gálatas capítulo 5, e 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Só que essa longanimidade de Deus macrotomia, a palavra grega, macrotomia, é uma resistência paciente, suportar ofensas, injúrias e provocações de outros sem murmurar, replicar ou se ressentir. Deus é muito longânimo. Isso quer dizer que Deus é resistente e paciente. Deus suporta as ofensas, as injúrias contra ele, as provocações contra ele, as murmurações contra ele e os ressentimentos contra ele. Isso é só um ponto. O caráter do Espírito Santo. O caráter de Deus, suportando. Golias afrontou 40 dias até Davi lá e acabar com a festinha de Golias através do poder de Deus. Então daí você entende a longanimidade como o Senhor é paciente, suportando, mas quando chega ao limite, ei, vou calar tua boca, para, pronto. Dura só um momento o ódio de Deus. Quando esse momento chega, irmãos, sai da frente Satanás, porque o dia, principalmente o dia do Senhor chegará, e é o dia da prestação de contas, que o Senhor vai cobrar tintim por tintim de todos os pecadores. Isso aqui é outro texto, outro tema, outro assunto, em outro momento, Deus permitir, eu falo mais. Então, a ira de Deus dura só um momento, por isso que ele diz, louve seus santos, louve e celebre a memória da sua santidade, no seu favor, na sua graça, na sua ajuda, na sua compaixão, na sua misericórdia está a vida. Então ele é um Deus que se ira, demora muito, ele suporta muito, resiste muito, para depois mandar essa resposta, né, de ódio, de cólera, de fogo consumidor sobre os transgressores, os provocadores do Senhor, né? Aí Davi diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu quero concluir. O choro dura uma noite, seja esse momento de desespero, de angústia, de aflições, de ânsias, de morte, de sufocamento, de opressão, e está levando as lágrimas
sentimentalmente aqui falando, tendo muita tristeza, muita frustração, muita desilusão, muito constrangimento, está chorando, isso dura uma noite. Nosso calendário gregoriano, 24 horas por dia, ou 12 horas chorando, chorando, mas o sol vai brilhar, crente. Tu crê? O sol vai brilhar. Como diz o hino de Estevão Jacinto, falta pouco. Aleluia. Falta pouco. Falta pouco. Falta pouquinho, crente. A noite se demora, mas tem que passar. A nuvem não segura o sol quando ele quer chegar. Mas um pouquinho de tempo que há de vir virá. Falta pouco. Falta pouco. A alegria, a felicidade, o contentamento, o acontecimento feliz, a expressão de emoção positiva vem pela manhã. Em João 16, 20, Jesus disse, a tristeza de vocês vai durar um momento, mas a tristeza vai se converter em alegria, e essa alegria ninguém tirará, que era a alegria deles verem Jesus vivo, né, novamente. Se essa alegria, essa felicidade, ninguém vai tirar de vocês. Então é o Senhor que converte tristeza em alegria. Ana chorou, Ana queria um filho, e Deus concedeu. Tirou a tristeza dela e a alegria ninguém mais tirou. O rei Ezequias também, quando recebeu a sentença de Deus, que ele ia morrer, ele botou a cara na parede e chorou. E Deus mandou Isaías voltar lá e acrescentou 15 anos. Então veja, a alegria durou 15 anos aqui. E se ele foi salvo, ele está na eternidade celeste, esperando a ressurreição do corpo. É o Deus da alegria. Romanos 14, 17. O reino de Deus não é nem comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus tem alegria. Deus é um Deus alegre, é um fruto do Espírito Santo. É um Deus de felicidade, é um Deus de acontecimentos felizes porque glorifica o nome dele e ele ajuda o seu fiel aqui na terra. Concluindo, vem alegria, vem alegria. Jó 8:21. Vem alegria. Ele encherá tua boca de riso e os teus lábios de júbilo. O Senhor vai encher tua boca de riso, teus lábios de júbilo. Está preparado? Você que me assiste está preparada? Presbítero Daniel está preparado? Deus vai encher a boca de riso. Gênesis 21:6, Sara disse, Deus me fez rir, aleluia, e quem ouvir vai rir comigo, pois o Senhor se lembrou dela e cumpriu o que prometeu. Deus, nesta live, ele está lembrando. Gênesis 8:1, e lembrou-se Deus de Noé, e lembrou-se Deus de Ana. Deus não se esquece, ele está pensando, aleluia, na minha, na sua vida, na vida dos fiéis, dos que se dedicam a Deus. Deus não se esquece, Deus está pensando em cada um dos seus crentes. Ele vai encher a boca de riso, ele vai encher os lábios de júbilo. Ele é um Deus que traz felicidade, aleluia. Eu não sei quanto tempo está a sua noite de choro, eu não sei. Na vida de Eva, quando Caim matou Abel, as noites de lágrimas de Eva, perdeu seu filho caçula. Mas Deus abençoou ela com outro filho, que veio Sete, não é? O nome Sete. Veio 7 filhos não, né? 7. Depois veio Enos. E Deus honrou ali Eva. E ela diz, alcancei do Senhor outro filho no lugar de Abel. Então imagina as noites que Eva não passou junto com Adão. Mas Eva, a mãe é muito mais emotiva. Quantas as dificuldades, as noites escuras que Noé passou ali na arca, junto com a esposa, os filhos e as noras, hein? Mas o Senhor, depois de 40 dias, trouxe a alegria de volta. Imagina Jesus, quando ele foi preso, naquela noite. A Bíblia diz que ele, com lágrimas, clamou ao Pai que livrasse da morte. Aleluia. E ele foi ouvido naquilo que ele temia. E o Pai livrou. E a alegria veio 3 dias depois. Glória. Está vindo a alegria. Marta e Maria mandou chamar Jesus para curar Lázaro. Jesus chegou 4 dias depois e já tinha enterrado, já estava fedendo, mas ele trouxe alegria, ressuscitou Lázaro. Ele trouxe alegria. Alegria vem, vem. Se chora hoje, dura só uma noite, mas a alegria quando vem,
ela nunca mais vai embora. Ela vai durar uma manhã, uma noite, uma madrugada, 12 por 12, 12 por 12, aleluia, 12 por 36. Não, ela vai durar 24 horas por dia até Jesus voltar. Tu crê? Filipenses 4:4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Filipenses 4:4. E eu quero terminar. Eu dizia na minha prosperidade, na minha vitória, na minha paz, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. Como Davi não tinha resposta de Deus, Davi ficou perturbado. A ti, Senhor, clamei e o Senhor supliquei. Ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Ou seja, quando ele morre. Porventura te louvará o pó, ele anunciará a tua verdade. Davi entendia que quando ele morresse, acabou tudo, mas acabou tudo para o corpo. Pois o espírito, depois que parte, Jesus diz em Lucas 16 a parábola do rico e Lázaro, o mendigo. Quando Lázaro morreu, os anjos de Deus vieram e levaram o espírito de Lázaro para o seio de Abraão. Aqui, quando Davi fosse partir, o espírito de Davi ia para o seio de Abraão. Alguns entendem que Salomão diz lá em Eclesiastes, que quando morre o espírito volta para Deus, o corpo vai para o pó e por aí vai. Principalmente os adventistas não acreditam que o espírito vai para o paraíso, morre, acaba tudo. Os adventistas. Nós, pentecostais, não acreditamos nisso. E evidentemente que está na Bíblia e muitas experiências, o espírito sai do corpo. Eu já tive a experiência de meu espírito sair desse corpo aqui, olha. Então é verdade, quem desce a cova sem Jesus, Deus condenou e o espírito vai para o tormento, aguardar o julgamento final, teu corpo ressuscitado, o espírito vai voltar para o corpo e vai para o lago de fogo. Vai morrer e vai ser ressuscitado no corpo de vergonha. Jesus diz isso em João 5, versículo 28 e 29. Diz, quando o Filho do Homem, muitos ouviram o Filho do Homem, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Em outras traduções, para a vergonha eterna. O que fizeram nesse corpo aqui em vida vão ressuscitar com o corpo de vergonha. Então, assim, então Davi entendia que quando ele morresse, como ia louvar? Como ia engrandecer? Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? E porventura te louvará o pó, ele anunciará a tua verdade. Então, Davi, assim, sobre a vida eterna, isso aqui estava oculto, Davi não tinha entendimento, que se tivesse ele ia anotar. Hoje em Cristo foi tudo revelado, não é? Assim, quem morre sem Jesus vai para o inferno, vai para o tormento, tribulação eterna. E quem parte com Cristo vai direto agora para o paraíso, esperar, descansar das obras e esperar a ressurreição do corpo junto com os fiéis. Lembrando que Jesus virá dos céus, tocará a trombeta, os corpos ressuscitarão, os espíritos vão voltar para o corpo e vão subir, e o corpo será glorificado, se tornará incorruptível, imortalizado pelo próprio Senhor, para entrar o corpo no céu, porque esse corpo não entrará, ele será glorificado. Ou glória, venha logo esse dia. Finalizando, ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê meu auxílio. Tornaste meu pranto em folguedo, mais uma vez. Tiraste meu pano de saco, a vergonha e a humilhação, e me cingiste de alegria. Aleluia. Para que o meu coração a ti cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Essa promessa Davi cumpriu. E aqui a gente finaliza. Deus é o Deus da alegria. Ele nos veste, ele nos inspira com cânticos de felicidade. Por ter paz conosco, não está irado contra nós, está de bem, hoje em Cristo. A igreja crê no Senhor, celebra o nome de Jesus, proclama a salvação em Cristo, a vida eterna em Cristo Jesus. Todo o poder foi dado a ele no céu e na terra. Não nega, não tem medo de anunciar isso. E Deus enche de alegria por causa do seu Filho amado. Aleluia! É o Deus da alegria, é o Deus do livramento, é o Deus do auxílio, é o Deus da felicidade, é o Deus da santidade eterna que vai beneficiar os seus santos, os seus dedicados,
os seus consagrados a Ele, que separa do mundo, separa do pecado e adora na beleza da sua santidade. Que essa palavra fique pregnada na tua mente, na tua alma. Como Davi disse, vou cantar de todo o coração, toda a minha alma, todos os meus sentimentos, minhas emoções, vou manifestar para ti. É a criatura glorificando, centralizando o seu Criador. Que Deus abençoe a todos, compartilha essa mensagem para que o Espírito Santo venha edificar a fé de muitos. Amém? E quem me assiste, que ainda não recebeu Jesus como Salvador, dobre o seu joelho, peça perdão dos seus pecados, reconheça Cristo como teu Mestre, Senhor e Salvador, e o teu nome estará no livro da vida, em nome de Jesus. Ore comigo. Deus de Davi, Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Israel. Ó Pai, eu te agradeço por teu Espírito Santo ter iluminado e ter aberto a mente e compreender muitas verdades que Davi sabia, algumas que ele não sabia, e hoje em Cristo nós sabemos. Pai bondoso, Pai santo, aleluia. Nós te louvamos também e te louvaremos na beleza da tua santidade e na memória da sua santidade. Nós cremos que a alegria vai vir ao amanhecer. O choro dura uma noite, Pai, mas o Senhor vai consolar, porque tu és o Deus consolador. Vai trazer o consolo e a felicidade vai ser tão grande que o Senhor vai encher a boca de riso e os lábios de júbilo. E essa felicidade ninguém vai tirar. Seja assim na vida dos teus filhos e filhas em Cristo Jesus. Veja a alegria também lá no Rio Grande do Sul para aqueles que sobreviveram à tragédia. Tem misericórdia em nome do Senhor Jesus. Amém. Fica na paz do Senhor, crente. Se Deus quiser e a gente viver, se Jesus não voltar, Salmo 31 nos aguarda. Fica na paz do Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um do povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos, abençoe o nosso presbítero que entrou aí, compartilha em nome de Jesus. Não te esquece, o nosso alvo é o céu de glória. Abra a boquinha de glória para Jesus. Pai do Senhor, crente, ô glória.